Pai do Senhor, meus amados, vamos então a mais uma aula da nossa Bíblia sem mistérios, né? Estamos no capítulo 26 do livro de Êxodo e a gente está nas instruções que Deus está dando para o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Nas aulas anteriores nós vimos algumas instruções sacerdotais da criação de como da criação da parte interna, né, do tabernáculo. E isso é importante a gente entender porque que a parte interna, o que havia dentro foi construído, foi feito, foi criado antes daquilo que ia envolver, né? Porque o que envolveu, é o que a gente vai ver agora do material que é feito, da forma como foi feito com o tabernáculo. Isso tem uma razão espiritual. O tabernáculo ele é uma representação do ser humano, né? Em três ambientes especificamente propriamente dito, espiritual e corpo, onde o ambiente mais interno, que é também chamado de Santo dos Santos, é o local onde tem a arca, né? Ele representa o espírito. O local intermediário, onde você tem os pães da preposição, onde você tem o candelabro, né? O amenorá, onde você tem esses elementos que são importantíssimos, onde acontece de fato o culto, né, onde acontece o serviço dos sacerdotes, porque no Santo dos Santos só acontecia o serviço do sumo sacerdote, que é onde estava a presença de Deus representada pela arca, enquanto que no lugar santo, que é o segundo ambiente, ali está onde acontece o culto, né? Efetivamente a adoração, que é também o culto racional, ou também onde está a mente. E a parte de fora, que é chamado de átrio, é onde se executa os sacrifícios, onde se executa a adoração propriamente dita, que apesar dela vir do espírito, mas ela é efetuada com o corpo, que é a parte exterior, espírito, alma e corpo. Aí o que veio primeiro, o espírito ou o corpo? Na verdade, o que veio primeiro é o espírito. Por isso que veio primeiro a parte interior do tabernáculo, para depois a parte exterior do tabernáculo. Mas vamos agora para o estudo, que é o mais importante, que a gente vai ler agora uma parte bem densa de conhecimento interno. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim. Com os querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. E todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra e as outras cortinas se enlaçarão umas com as outras. Esse é um trecho, capítulo, é um trecho explicativo, né? Nós vamos continuar lendo esse trecho porque ele tem muita informação explicativa sobre a parte externa do tabernáculo. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está segundo a juntura. E laçadas estão presas uma à outra. Vou parar aqui um pouquinho para a gente fazer uma breve explanação do que foi lido, porque então a palavra tabernáculo no hebraico significa mishkan, né? Mishkan. Todas essas frases que foram lidas aqui, que são significadas, que tem o significado de cortina de linho fino torcido, azul, púrpura, carmesim, certo? Eles aqui têm uma representação espiritual, né? Então, esses linhos, esses 4 tipos, esse tipo de material de linho fino torcido, lãs turquesa, cada um deles tem uma representação como se fosse um órgão humano. A gente vai detalhar isso em algum momento, não é bem o propósito aqui nesse específico, mas em algum momento nós vamos detalhar essa aula, esse estudo, que é um estudo muito profundo, né? Um estudo que realmente é bem significativo. Ele tem muitas lições a nos fornecer.
E, e o que é que acontece? Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui para o texto. Deixa eu ver onde é que eu estava. Meu Deus, já tanta coisa aberta aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pera aí. Tô abrindo aqui, pronto. Beleza. Né? E o que é que acontece? É dentro dessa questão do tabernáculo, então Deus ele foi muito específico, né? Então a utilização do material todo, por quê? Porque ele já tinha em mente qual era a ideia. Uma das coisas que a gente precisa compreender é o seguinte, é que uma outra expressão do tabernáculo também é a própria semelhança de Deus, né? O local, Deus como sendo o refúgio, como sendo um local de proteção, como sendo aquele onde nós vamos buscar para perdão dos nossos pecados, né? Então, o objetivo da construção do tabernáculo não era somente o objetivo físico do local de adoração, mas era uma expressão do homem e uma expressão de Deus, uma expressão daquilo que o Senhor havia criado, né, para a humanidade, mas também uma visão daquilo que ele tinha de visualização sobre ele mesmo, ou como ele poderia ser representado. Porque essa ideia de Deus como um ser, né, que a gente muitas vezes carrega, um velhinho, tal, bondoso, isso e aquilo, né, isso na verdade é um antropomorfismo humano. Na verdade, Deus ele não tem forma, né, e ele é muito mais amplo, ele é muito maior do que possa caber em nossa mentalidade. Então aqui a gente vê que foi tudo muito detalhado. A quantidade, as cortinas, o enlace das cortinas, como elas ficariam, né, a, a cor, o material que seria utilizado. Então você vê que são 3 cores específicas, né, o azul, púrpura, o linho fino torcido, que ele tem uma cor ocre, né, mais ou menos assim, o azul, que no hebraico, na verdade, tem turquesa, o púrpura mais caído para o vinho, o carmesim, que é o vermelho, né? E aí, cada uma dessas cortinas que se tingia o linho nessas cores, certo? Você faria. Eles torciam elas e enrolavam uma nas outras. E eles faziam laçadas, ou seja, amarravam nas extremidades e nas junturas, onde elas se ficavam, certo? Então, uma ficaria na extremidade da outra, mais ou menos assim no alto, ó. A gente vê isso ainda hoje em dia, né? Assim, ainda hoje em dia. Então, é uma coisa assim bem específica, e bem decorativa, vamos dizer assim, né? Então, o objetivo aqui é mostrar como é que seria a forma. Farás também 50 colchetes de ouro, e juntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Então aqui está falando sobre a cobertura, como vai ser. Então seria pelo de cabra. Então por baixo as cortinas você montaria, e por cima ficariam os pelos de cabra. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 40 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida, e juntarás 5 dessas cortinas à parte, a outras 6 cortinas também à parte. E dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e outras 50 laçadas na borda de uma cortina, da outra cortina e segundo a juntura. Eu acho que eu gosto desse texto, que me impressiona, é como Deus ele foi organizado em passar detalhes
para Moisés, né? Foram detalhes assim do processo criativo muito interessantes, né? Esses detalhes, o objetivo mesmo era informativo e construtivo, ou seja, não vai ser feito de qualquer jeito, mas vai ser feito da forma como eu orientar. Por quê? Porque é essa representação da criação, da magnitude, do amor e da própria expressão divina em nós, né? Então é muito espiritual isso aqui, é muito espiritual mesmo. Não tem como a gente dar alguns significados que não sejam espirituais, certo? Por exemplo, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente descobre que Jesus tabernaculou, a gente entende que nós somos o tabernáculo. No Novo Testamento, quando fala sobre o tabernáculo era uma expressão desse templo. E o templo do Espírito Santo ainda especifica mais ainda, porque é o local onde Deus habita. E era isso aqui que estava representado no tabernáculo. Né? Então era essa expressão mais profunda. Então há muita coisa ainda aqui. Essa parte é a parte da cobertura. Nós vamos continuar na leitura desse texto para que a gente possa então ver a riqueza de detalhes que há aqui. Né? Então vamos lá. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás. Os primeiros colchetes são de ouro, os segundos são de cobre. E colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que sejas uma. No caso, esses colchetes de cobre, colchetes são espécies de presilhas, né? Quem costura sabe que é colchete. Então, os colchetes de ouro, eles prendiam as cortinas e os colchetes de cobre a tenda, do lado de fora. E a parte que eu sobejar das cortinas de tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra as costas do tabernáculo. Então, isso ficaria metade, né, das cortinas do que foi feito ficaria na parte do fundo, nas costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, um de um lado, outro de outro, para cobri-lo. Farás também a sua tenda, uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. E farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia e serão postas verticalmente. Né? Então aqui a gente tem mais alguns detalhes que já começam a chamar a atenção pela questão dos animais, né? Do que eles são feitos. Né? Porque nós vimos aqui os materiais cobre, ouro, linho, e esses animais eles têm uma especificação, porque isso tão relativos, certo? É relativo à qualidade de como ele se sustenta ao longo do tempo, né? Porque precisa representar o texugo, que também chama de tarraxim, né? Ele tinha essa qualidade pelo tamanho, né? Tinha a ver com o tamanho, porque você tinha um tamanho certinho, mas também essa qualidade de durabilidade e de resistência à água, né? Por isso que era utilizado esses animais, esse tipo de animais, né? Então aqui nós temos essa especificação bem clara sobre o tabernáculo. Agora aqui nós vamos para o quê? Para a parte interior. Nós já vimos alguns utensílios que foram feitos, mas agora aqui, como ele era sustentado, né? A partir de agora vai estar falando da sustentação do tabernáculo, né? Vamos lá, para a gente estudar isso aqui agora. Então vamos lá, versículo 16 em diante: o comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro, e assim fará com todas as tábuas do tabernáculo. E farás tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua
para os dois encaixes e as duas bases debaixo de outra tábua para seus dois encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo para o lado norte, com suas 40 bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fará 6 tábuas. Fará também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão tábuas para os 2 cantos. Assim serão 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Bom, esse texto também é técnico, né, até construção, engenharia, vamos dizer assim, que fala sobre a sustentação do tabernáculo. Então, esse trecho que nós lemos agora, a partir do versículo 15, fala, essas tábuas se referem a vigas, né? Então são vigas, certo? Vigas, ele fala do tamanho dessas vigas, as vigas, no português está traduzido por côvado, mas no hebraico original usa uma medida chamada amot, né? Amot, né? Então os amotes e os amotes e as submedidas amar, né? Amat. Então tá aqui é diferente um pouco, né, de como a gente está acostumado a ler, né? Eu vou pegar aqui para vocês a medida de amotes significa, porque o amot é uma medida que equivale a côvados. Deixa eu pegar aqui só um minutinho aqui, eu separei aqui. Deixa eu achar aqui onde foi que eu botei. Acabei no... E então essa foi a forma, né? Que foi criado, que foi estabelecido isso, né? Como isso foi colocado. Então, um côvado equivale a o quê? A 50 centímetros. E aqui a Bíblia fala, quando a Bíblia utiliza o termo aqui, quando utilizou o termo da quantidade de côvados, 10 côvados equivale a uma mote. Uma mote equivale a 5 metros, né? No português se utiliza esse termo côvado, mas no hebraico a palavra que está lá é amot. Era uma outra medida que eles utilizavam, né? Então eles trabalhavam com esse termo chamado amot. Mas o específico não é só isso, não é só a questão do tamanho, mas sim como ele era feito. Então ele era feito de uma forma que ele apontava para o norte, sul, leste e oeste. Então cada uma dessa estrutura que eram ligadas na sua base por pinos de prata, né? Bases de prata. Essas bases eram dobradas para um ficar conectado ao outro, para ficar firme, né? Para ficar firme, certo? Representando também a unidade do homem, conectados um com o outro, certo? Pelos valores, porque a prata representa um metal precioso, então algo que tenha valor. Então eram 20 vigas para o norte, 20 para o sul, 20 para o leste e 20 para o oeste, né? E cada uma delas seriam 40 bases de prata, ou 40 pinos de prata, ou 40 ligaduras de prata, né? Agora, tinha uma diferença entre o meridiano e o ocidente, né, o oeste e o leste, é que eles tinham uma medida inferior, né? Então, por exemplo, se no norte e o sul as medidas eram de 20 bases, no leste e oeste eram de apenas 6 vigas. Tinham 10 vigas norte e sul, 6 vigas leste e oeste.
porque tinham que cumprir uma extensão diferente. E o sul era o maior, que ele tinha 20 vigas, porque lá atrás no sul, na parte mais equidistante, era onde ficava o Santo dos Santos. Vamos continuar aqui agora. Então, era um espaço maior. Aí ele diz, farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. A travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu azul e púrpura e carmesim e linho fino tecido com querubins de obra-prima. Vamos parar que depois eu falo dessa segunda parte. Então aqui Deus ele passou a estrutura para Moisés, deu a visão da construção do tabernáculo para ele e ali ele conclui a construção e diz como é que deveria ser montado. Agora vem a segunda parte dessa passagem, certo? Aonde segunda não, na verdade já é a terceira parte dessa passagem, a partir do versículo a partir do versículo 29, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É onde primeiro ele falou sobre as colunas e depois ele fala sobre as vigas, né? E aí ele cobre as vigas com ouro, né? Com barras de ouro, tanto a coluna quanto as vigas, e aí vai se levantar o tabernáculo. Depois que você levanta o tabernáculo, fala isso aqui, agora ele já está falando da montagem. Agora sim, no versículo 31, então ele começa a falar sobre depois farás um véu azul e púrpura e carmesim de um linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Coloca-lo-ás sobre as 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca de testemunho ali dentro do véu. Então aqui é a construção do templo dos templos, do Santo dos Santos. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então aqui é a instituição do véu, esse véu que foi rasgado quando Cristo morreu na cruz, que separava o homem de Deus. E essa porás coberta no propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa e o lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado norte. Então aqui, ó, observe isso. Então, observando aqui esse texto, o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender as instruções internas do tabernáculo, aonde Deus aqui orienta de forma bem clara sobre primeiro que vai fazer o véu azul, né, púrpura e carmesim, mais ou menos um azul vermelho e dourado, mais ou menos assim, certo? Ou melhor, um vinho e dourado, um azul, vinho dourado. O lilás, né? O púrpura é mais caído por lilás. E tudo de linho fino, com querubins de obra-prima se fará. E aí vai colocar sobre as 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, certo? E os colchetes serão de ouro sobre as 4 bases de prata. Então é aquela parte interior onde fica o Santo dos Santos. Pendurarás debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho e ali dentro o véu. E ali dentro do véu. E este véu fará separação. É uma separação entre um e outro. E esse material vai cobrir o propiciatório, que é a tampa da arca, né? Que é a parte de cima. A propiciatória é ali que se aspergiu o sangue, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, do candelabro, então outro lugar. E o tabernáculo e o candelabro fica do candelabro, a menorá, ela vai ficar ao lado do tabernáculo, no lado sul, enquanto a mesa colocar do lado norte. Então, lados opostos uns aos outros. Essa é a organização interna do tabernáculo. Vou continuar aqui.
E o último versículo diz: e farás também uma porta para a porta da tenda, uma cortina de azul e púrpura e carmesim, linho fino, torcido e obra do bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e fales fundição de fundição 5 bases de cobre. Então aqui agora já vai ser na porta da tenda, que vai ter uma cortina que é azul, púrpura e carmesim, obedecendo essa ordem de cores, né? Torcida, obra de bordador, e ela vai ficar sustentada por 5 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, pintadas de ouro. E seus cochetes, as cochetes, aquela parte de cima das cortinas também serão de ouro. E, e falisar de fundição 5 bases de cobre. Na parte de baixo será de cobre. Então é uma obra muito linda, algo muito especial realmente que Deus estava criando, construindo, ensinando Moisés a fazer. Bom, aqui a gente conclui essa aula, uma aula bem densa no sentido de nesse aspecto das informações sobre o tabernáculo, e aqui serão muitas aulas desse estilo, né? Então vamos tendo um pouquinho de paciência para vencer essa etapa aqui, mas ela também é importante. Ao final, a gente vai ter algumas imagens aqui sobre o tabernáculo, algumas coisas que vão ser colocadas aqui, tá bom? Então que Deus abençoe, no nome de Jesus.